Então, muito boa noite e quero lançar um convite para estarem connosco nas noites de ensino, onde vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, chamada a Carta da Alegria. Paulo vai ensinar-nos como adquirir e viver esta alegria, que é a alegria que vem de Deus. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor. E é à volta disto que nós vamos estudar em cada noite um dos 4 capítulos da Carta aos Filipenses, a Carta da Alegria. Bem-vindos. Ora, muito boa noite. Nós vamos iniciar uma série de meditações à volta de um livro muito importante da Bíblia. Digo muito importante, estou a pensar na mensagem, que julgo que é uma mensagem transversal a todo o tempo, que é o tema da alegria. Todas as pessoas querem ser alegres, todas as pessoas querem viver felizes, não é? E esta carta aos Filipenses, nós iríamos então rotulá-la como a carta da alegria. Exatamente isso, a carta da alegria. O que é a alegria? O que é que determina a alegria? E até aquilo que nos tira a alegria. Então, podíamos fazer um estudo só do tema, mas vamos fazê-lo à luz deste livro muito interessante. A carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, o apóstolo Paulo que está numa prisão, pronto, temos que pensar também assim, o momento em que se está a viver, o lugar onde se está a viver e o que é que se diz a partir daí. Portanto, o que Paulo vai falar sobre a alegria estando num lugar onde, à partida, ninguém está alegre. Ele está preso. Mas o que o livro nos vai mostrar é que o que está em questão é preso por causa de quê? Aquilo que o levou à prisão é o motivo da alegria dele. Ou seja, as pessoas podem pôr na prisão, mas não conseguiram tirar a verdadeira razão que até o levou à prisão. Então há aqui há uma postura do apóstolo Paulo que nós precisamos de aprender, que é aprender a ter a alegria do Senhor, a alegria no Senhor. Porque quando se tem alegria nele, temos a alegria dele. Então, esta carta leva-nos para uma mensagem do interior, não sujeito àquilo que normalmente, como seres humanos, nós estamos sujeitos, que é o nosso estado de espírito é muito influenciado, naturalmente, muito influenciado pelo exterior, pelas situações, pelas condições à nossa volta. E o ensino de Paulo é que esta alegria, este estar bem, este gozo, não é resultado daquilo que vem do lado de fora, mas é resultado do que está a acontecer dentro dele. Por isso ele diz alegria no Senhor. E essa alegria serve como que um escudo também para muitas circunstâncias. É por isso que a definição de alegria que nós vamos encontrar nesta carta é uma alegria, eu diria que não é uma alegria por causa de. E às vezes nós temos alegria por causa de, olha, estou tão contente, foi por causa, pá, que alegria. Não é por causa de, é alegria apesar de. É ficar mais defeso, mais tranquilo, mais descansado naquilo que tem em si, e neste caso estamos a falar a alegria de Deus, e é isso que depois vai servir também para lidar com as outras coisas que em termos humanos até são fonte de tristeza. Portanto, quando temos essa alegria é a alegria que nos defende de muitas circunstâncias. Este conceito também é muito interessante, porque, claro, é um conceito que está trabalhado na Bíblia, não é? Apesar de nós focarmos agora no apóstolo Paulo e nesta carta, mas é um conceito que nós já encontramos, e antes de lermos mesmo o texto em Filipenses, já encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando é mencionado Moisés, lá no Egito, Moisés que queria libertar o povo. Este Moisés que podia não ter cedido ao apelo de Deus, ele podia continuar lá a cuidar dos seus animais lá no campo, mas Deus chamou-o para vir ao Egito e para libertar o seu povo. E há aqui uma expressão no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 26, que diz acerca deste Moisés, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ou seja, é como se ele fizesse contas nesta matemática divina, digamos. Ele sabia, se eu vou lá, vai ser difícil, como é que é, vão-me capturar. E, aliás, até ainda antes, em boa verdade, este texto tem a ver com aquela grande decisão, certamente. Ele antes, quando ele viu o seu povo, o povo hebreu ser maltratado, ele quis agir. Aquilo correu mal, ele teve que fugir. Mas o que é certo é que quando Deus o chama, ele vem buscar o povo. Ele teve que fazer contas. Qual é a melhor? É eu a defender aqui o meu povo e corro riscos, mas depois Deus vai cuidar de mim? Ou eu vou ficar aqui no palácio, a coisa fica toda tranquila, está tudo bem. Mas o texto diz, porque tinha em vista a recompensa.
tinha em vista a recompensa. Portanto, esta alegria que está na Bíblia é uma alegria calculada. É como se estivéssemos a fazer contas. Ou seja, Moisés está a padecer por um pouco, a sofrer por um pouco, porque ele sabia que a recompensa seria muito grande. Então esta alegria não é uma alegria de alguém apático, indiferente a qualquer coisa, mas é alguém que está a fazer contas, alguém que sabe, que percebe. E aqui o apóstolo Paulo ele escolheu uma causa bastante nobre, que é o Evangelho. Ele tinha sido separado por Evangelho, ele era um pregador do Evangelho, ele pregava a pessoa de Cristo. E quando ele fala de alegria, ele põe Cristo como centro, o motor dessa alegria. E por isso o grande assunto que nós temos neste primeiro capítulo desta carta é exatamente também sobre a alegria, mas é a alegria no sofrimento. Porquê? Porque por causa do Evangelho ele estava a sofrer, estava preso. Mas o Evangelho era a fonte do seu gozo. Ele vivia para pregar o Evangelho. Então é como se ele dissesse, entre Evangelho e sofrimento, tal como Moisés teve que fazer. Como é que é? Eu vou ficar aqui no farol, vou ficar no palácio, vou ficar alheio ao meu povo hebreu, ou eu vou agir para defender o povo? Ele toma uma iniciativa porque ele está a pensar na recompensa de Deus. Deus é que vai cuidar dele. E o apóstolo Paulo também tem que fazer certamente este balanço. Ele está preso. Ele confessa Cristo, ele prega o Evangelho e ele está lá na prisão por causa disso. E então o grande assunto aqui é, mesmo que nós soframos, podemos estar alegres. Porque aquele Deus do Evangelho que pregamos é o Deus que está em nós a dar-nos alegria por ver o Evangelho avançando. É verdade que às vezes, como ele, podemos passar por situações complicadas, adversas, sofrimento. Mas eu gostava que o nosso grito nesta noite fosse: estou disposto a sofrer pela causa do Evangelho. O Evangelho é a minha prioridade. E neste momento, em várias partes do mundo, nós temos irmãos nossos que estão a padecer, a sofrer por causa do Evangelho. Ninguém está disposto a sofrer por algo que não tem valor. Lembremos-nos dos apóstolos. Como é que eles estariam dispostos? Como é que aqueles primeiros discípulos de Cristo estariam dispostos a morrer por Cristo, se eles não soubessem que Ele estava vivo? O que é certo é que Jesus ressuscita e Ele aparece a muitos cristãos. E a partir do momento que Ele aparece, eles sabiam que Jesus está vivo. E essa servia como um guarda ao seu coração, isto trazia convicção. Por isso é que muitos deles deram a sua vida, porque eles estavam a morrer por causa de uma verdade, de uma causa nobre. O Evangelho é a nossa causa, é a causa nobre. Olhando para o nosso texto, vamos agora fazer aqui um pequeno périplo pelo texto, pelo capítulo 1. Aqui o versículo 1 fala exatamente deste tema que é da alegria. O apóstolo Paulo usa essa palavra. Às vezes aparece a palavra gozo, aparece a palavra alegria, regozijar, mas a grande ideia é sempre esta, é a certeza de que aquilo que é a causa que eu estou a servir foi ela que me trouxe aqui e ela está a continuar a progredir mesmo estando preso. Portanto, Paulo está preso, mas o Evangelho não está preso. Aqui no capítulo 1, então, versículo 4, ele diz que fazendo sempre com alegria, oração por vós. Estão a ver, com alegria, fazendo oração. Porquê? E ele vai atrás buscar a razão porque ele está alegre. Ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho. Portanto, se o Evangelho é o ponto por onde ele caminha, se a alegria dele é ver o Evangelho promovido, quando alguém está a cooperar com ele para promover o Evangelho, ele está contente. Então a alegria dele foi de saber que eles estavam a cooperar com ele também no Evangelho. No versículo 7 diz que fostes participantes na minha defesa e confirmação do Evangelho. Alinharam comigo, estiveram do meu lado. Vocês também estão a ajudar-me a levar esta mensagem do Evangelho em frente. Portanto, Paulo está a buscar sempre, ele está a agir sempre, a falar em função daquilo que é a sua causa, que é o Evangelho. Qual é a nossa causa? Vivemos para quê? O que é o mais importante? O que é que nos seduz? Para o que é que trabalhamos? O que é importante na nossa vida? Verdadeiramente importante. Porque é isso que vai determinar a nossa performance. É isso que vai fazer caminhar. É isso que nos vai também ajudar a selecionar o que é bom, o que é mau. E para Paulo mesmo o sofrimento estava bem, porque ele sabia o quê? O sofrimento isto vai acabar. Mas o que é certo é que o Evangelho está a avançar. Então ele diz que está alegre porque eles têm participado com ele no Evangelho. Ele queria ver o Evangelho avançar. Mas como é que este homem podia ver o Evangelho avançar? Via avançar
através daqueles crentes que estavam lá fora na prisão, mas que estavam entusiasmados, e até o próprio apóstolo Paulo continuava a pregar o Evangelho. Porque no versículo 13 ele fala de que as suas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Quer dizer, os próprios guardas que estavam ali junto dele, que tinham que fazer ali o seu trabalho, cuidando de Paulo, guardando Paulo, eles também estavam a ouvir o Evangelho. Então, Paulo vai para a prisão, eu até diria assim, diria desta maneira, como é que aqueles guardas iriam ouvir o Evangelho se não tivessem o pregador preso? Claro, estou a usar aqui um pouco de graça nisto, mas o que é certo é que eles estão lá e eles estão a ouvir o Evangelho. E Paulo continua a dizer que muitos dos irmãos no Senhor, versículo 14, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então eu imagino como é que ele não pode estar feliz. Ele sabe, eu estou preso, mas lá fora estão muitos irmãos a pregar, estão incentivados pelo meu exemplo. Estão a ver? Então Paulo está preso, mas o Evangelho não está preso, porque ele estimula. Vejam a atitude. Como é que uma pessoa pode estimular outros? Não se pode estimular outros com queixume, com crítica ao sistema, com estar revoltado com o império, e aquele guarda não me tratou bem. Não, o foco dele era o Evangelho. E ele estava tão contente, o Evangelho está a continuar. Olha, eu estou preso, mas alguém está lá fora. Então aqueles irmãos viam em Paulo aquele entusiasmo, aquela alegria. Eles conheciam a causa dele. E eles cooperaram com ele também nesta causa. Então os irmãos, estando cá fora, continuavam a pregar a palavra de Deus. O verso 15 e 17 diz que Cristo era anunciado. Eu estou preso, mas Cristo está a ser anunciado. Eu estou preso, mas o Evangelho está a progredir. E era isto que trazia gozo ao apóstolo Paulo, trazia alegria. Eu estou aqui, mas o Evangelho está a avançar. E aqui no nosso texto ainda, o verso 18, diz que, mas que importa, porque ele sabia que havia pessoas que estavam a pregar a Cristo. Ele estava muito contente, mas também sabia que alguns pregavam Cristo com más intenções, com más atitudes. E ele, ao saber que havia aqueles dois tipos de pessoas, ele estava contente. Estava contente porque eles pregavam o Evangelho de forma correta, mas os outros estavam a pregar de forma incorreta e ele diz, eu não me vou meter nisso. Isso não é comigo. O que me importa é que Cristo seja anunciado. Então o verso 18 ele diz, mas que importa? Estão a ver, esta questão de como as pessoas, as intenções, a maneira, isso não é um assunto para nós, isso são coisas entre eles e Deus. Ele está a dizer, o que me importa a mim é que o Evangelho que eu prego continue. E no verso 18 ele diz, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado. Este é o ponto, Cristo seja anunciado. E depois ele diz, de toda a maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Então o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele está contente porque ele diz, o que eu quero é que Cristo seja anunciado, eu quero é que Cristo seja engrandecido. A maneira como os outros fazem, estão a ver? Nós também temos que ir em função da nossa causa, se ela é nobre, também temos que estar prontos para defender essa causa. Ou seja, se alguma coisa não está naquele alinhamento, diz que nós deixamos para o lado. Ele não perde tempo, ele não descarrega a sua energia, o seu foco naquelas coisas laterais. Isso não é comigo. O que me importa é que Cristo seja anunciado. E nós hoje temos de ter esta postura. Se Cristo está a ser anunciado, deve ser motivo de alegria. O resto não é connosco. Nós queremos é que o nosso Senhor Jesus seja anunciado. Por isso ele diz aqui no 18, me regozijo, eu estou contente, Cristo está anunciado. Não é fantástico? Ele consegue separar, portanto, a nobreza de uma causa também nos dá a capacidade para decifrar e perceber o que é que está em prol dela, o que é que está em favor dessa causa, ou que, quiçá, até a prejudicá-la. Mas isso nós temos de deixar ao lado, não é connosco. Nós queremos é ver Cristo sendo anunciado. Mas ainda no verso 18 ele volta a falar neste tema, o tema da alegria. Ele diz, e me regozijarei ainda. Então, ele está contente por ver o Evangelho avançar, Cristo está a ser engrandecido, Cristo está a ser anunciado, mas depois também no verso 18 ele diz, me regozijarei ainda. Ou seja, ainda há aqui outra razão que me dá gozo. Aqui no versículo 20 ele diz que Cristo seja engrandecido, Cristo será engrandecido. Ele está na prisão, ele está alegre porque ele está a ver lá fora o Evangelho a avançar, mas também ele agora foca, ele vira-se para dentro, ele diz, mas em relação a mim, ele diz, eu também quero que Cristo seja engrandecido. Não é apenas porque o Evangelho está a ser pregado por outros, mas eu quero que ele seja engrandecido e inclusivamente por mim próprio. Ele diz que seja engrandecido no meu corpo. Está no verso 20.
Eu quero que Cristo também seja promovido através do meu exemplo. Ele depois diz, seja pela vida, seja pela morte. Ele diz, eu quero é que Cristo seja engrandecido, seja de que maneira for. Assim como Paulo engrandecia Cristo quando pregava às pessoas lá fora, também ele servia de exemplo e pregava Cristo estando na prisão. E ele está a dizer, o que importa é pregar Cristo. E este é que é o segredo, não é? É termos uma causa e depois ir descobrindo como viver essa causa. E Paulo estica os limites. Ele diz, seja pela morte, seja pela vida. Ou seja, tudo o que eu sou é para promover o Evangelho, é para promover a pessoa de Cristo. Porque ele diz aqui no verso 20 que Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo. Então, como é que Cristo é engrandecido no meu corpo? É quando estou a usar o corpo, ou quando o meu corpo serve tão bem essa causa, a causa de Cristo. E depois ele apresenta duas ideias muito interessantes, porque ele está a falar seja pela vida ou seja pela morte. Como é que seria pela vida? Seria pela vida se ele ajudasse aqueles irmãos filipenses. O verso 22, ele diz, se o viver na carne me der fruto, não sei então o que devo escolher. Quer dizer, eu quero engrandecer Cristo através do meu corpo, através da minha vida. Eu posso ser uma bênção para vocês, eu posso continuar a pregar. Mas ele diz, mas já não sei qual é melhor. Já não sei, aliás, não sei o que é que devo escolher. Porque também se eu partir é bom. Se eu partir e estiver com Cristo, ele até diz que é ainda muito melhor. Então para ele se morrer vou estar com Cristo. Isto é o melhor que há. Mas se estiver cá, estou a promover Cristo, ajudando-vos a conhecê-lo, também é bom. E é assim, quando se escolhe uma causa nobre, mesmo aquelas situações adversas que surgem, como o sofrimento no caso, não nos vão impedir desta alegria. Porquê? Porque sendo por um extremo, sendo por outro, continuamos a tê-la, porque tudo isso serve àquela causa. Se eu viver, vou servir a causa. Também se eu morrer, vou estar com o Senhor da causa. Ele está a dizer que estar com Cristo é muito melhor. Então esta ideia, a capacidade de podermos ver como as coisas totalmente opostas, digamos, neste caso vida, morte, podem servir. Porquê? Porque ele escolheu uma causa que é uma causa nobre. O Evangelho é a causa mais nobre à face da terra. Não há nada melhor. Porquê? Porque é a mensagem que lida com a nossa existência, que lida com a realidade das pessoas e que prepara as pessoas para viver eternamente com Deus. Não há nada melhor do que pregar o Evangelho. E Paulo também diz que é o poder de Deus. É pelo Evangelho que nós conseguimos descobrir como Deus quer agir em cada um de nós, aqueles que creem nele. Também é verdade que quando ele está a fechar, estamos a fechar este capítulo, ele também, apesar de ele estar contente de ver os irmãos bem-sucedidos, os irmãos lá fora a pregar o Evangelho, ele ainda quer dar uma palavra final de estímulo. A partir do verso 27, ele diz, olha, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Estão a ver? Continuem a viver o Evangelho. É interessante ele dizer portar-vos. Porque Evangelho não é só para ser falado, não é só para ser pregado. Ou melhor, o Evangelho também é pregado pela nossa vida. A forma como vivemos, as atitudes, as reações, as palavras, tudo deve ser, a nossa vida deve estar transformada pelo Evangelho de Deus. E ele diz, eu quero que vocês vivam esse Evangelho. Estão a ver, vocês pregam, falam, tudo bem, mas agora vivam de maneira... Ou seja, essa vivência ajuda-vos a manter a persistência, a não deixar que as dificuldades vos roubem a caminhada. Como ele estava a dar o seu exemplo. Ele estava a dar o exemplo do que é viver o Evangelho. É estar preso por causa do Evangelho, mas contente por ver o Evangelho a ser promovido. Então, permaneçam firmes. No verso 27 ele diz que combatendo juntamente, ou seja, vocês façam da vossa vida como uma luta, um combate. Portanto, seguir Cristo não é fácil. É um combate. É combate no sentido espiritual, porque o próprio diabo não quer que nós sigamos a Deus, com certeza, mas também é um combate às vezes em termos humanos, porque há pessoas que não gostam de Cristo, e há países hoje onde há perseguição, há dificuldades, os cristãos estão a sentir pressão, mas ele diz, vocês têm que entrar nesse combate. Não é combate prejudicando as pessoas, mas é no combate, não desistindo do Evangelho, apesar da pressão. Então temos aqui um estímulo. Ele chega ao cúmulo, e é aqui que estamos a terminar o capítulo, no verso 29 e 30, o verso 29 diz, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer. Imagine Paulo, veja como ele vê o Evangelho, veja como ele depois encaixa o sofrimento do Evangelho. Ele diz que crer em Cristo é um privilégio, mas sofrer por Cristo também é. Só se pode dizer que o sofrimento é bom quando sabemos que vai servir a causa maior.
E a causa maior não é o sofrimento, não é. Então aqui terminamos no verso 29 com esta ideia, tão bem padecer por Ele. Tão bem padecer por Ele. Então sofrer por Cristo, pode-se sofrer por Cristo e continuarmos alegres. É isso que eu desejo também para vós, que estáis aqui também acompanhando esta meditação. É que recebam esta pessoa de Cristo e façam do Evangelho, façam de Cristo o vosso ponto. É para ali que nós vamos. E isso vai criar as condições para vivermos em alegria, apesar de. Deus vos abençoe e sejam felizes em Cristo e também deem a felicidade a todos nós de continuarem connosco a pregar o Evangelho. Deus abençoe a todos.